Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler. Este não é um podcast, é um convite para a gente ser, a gente trazer as nossas verdades, se conectar num lugar mais profundo. Porque quando, como já diz Brené Brown, quando eu trago a minha verdade, a pessoa se sente na confiança de trazer a sua verdade também. Então, esse é o convite desse projeto. E a minha convidada desse episódio, a gente estava fazendo os cálculos, a gente não se via há 5 anos, pessoalmente, porque ela é uma baita influenciadora e tá bomba nas redes sociais. Juju Macena. Ah, que coisa Bem-vinda. boa estar aqui. E sabe que eu tava pensando, Débora, que eu acho que no teu outro projeto que a gente teve um bate-papo também, eu acho que foi um dos bate-papos que eu mais falei com o coração também, assim, que eu mais me abri. E eu acho, claro, né, tem a questão da gente se conhecer há muito tempo, né, ter já essa intimidade, mas também o que a gente começou a falar em off e falou, não, vamos falar aqui agora. Porque desses 5 anos aconteceu muita coisa, né? Enfim, tudo mudou, né? A gente teve tempo de pandemia que todo mundo ficou mais afastado, né? Agora, recentemente, a gente teve as enchentes que virou tudo um caos, não tinha nem aeroporto. Então, assim, eu acho que tem uma vontade de todo mundo também voltar a se encontrar, fazer coisas, a se ver, né? Acho que tá acontecendo muito isso. Mas nesses meus 5 anos também, minha vida mudou completamente, assim, né? Desde a última vez que a gente se viu, imagina. Bom, nos nossos cálculos, a gente se viu no casamento da Juju com o Arthur. Uhum. Já separou, já tá namorando. Sim. Conta um pouco desse período. Que loucura, né? Então, eu não só... Desses 5 anos, teve separação, teve a minha saída da RBS, né? Que eu fui daí fazer essa questão mais das minhas redes e de criação de conteúdo. E a minha separação e também uma volta pra mídia, porque agora, recentemente, eu voltei pro rádio, né, na Mix, tô fazendo TV também com a Ubra TV e tudo mais. Então, foi uma virada muito louca na minha vida. O fim de uma relação também de 11 anos, assim, que teve... Imagina, a gente cresceu junto como pessoa, como profissional também. Mas a vida, ela, às vezes, nos encaminha para lugares diferentes, né? Vontades diferentes, questões diferentes, assim. Então, eu acho que a gente passou por muita coisa junto que complica tudo, sabe? Às vezes, muita gente fala isso, né? Tem alguns momentos da vida que, para um casal, isso complica, eu acho, a forma como as coisas andam. Eu acho que tinha uma questão também de virar muito uma amizade, de tu confundir o que é agora, depois de tanto tempo. É ainda um relacionamento? É uma amizade? É um costume, né? O que aconteceu, assim. E é muito louco, eu acho que, claro, não é, a gente começou uma relação muito cedo, né? Então foram 11 anos. Tu tá num outro momento da vida, tu estiver solteira de novo, né, depois de tanto tempo com uma pessoa, é muito louco isso. Eu acho que eu pensava, assim, eu lembro que quando eu conversava com outras pessoas que tinham acabado relacionamentos muito longos, eu pensava: "Caramba, deve ser uma loucura", né. E é uma loucura mesmo. Conta. É uma loucura, assim, porque, tu vai começar de novo a sair, a conhecer outras pessoas, a abrir daqui a pouco um leque de coisas, porque quando a gente tá num relacionamento, a gente acaba priorizando outras saídas, outras, né, outros A gente não tá entretenimentos. disponível. Exato! E daí daqui a pouco tu tem que estar disponível, né? É meio assim, tipo... Eu lembro que eu fiquei até, assim, um tempo, porque assim, eu precisava desse tempo pra mim, pra eu entender, assim, tal, quem é a Juliana agora, com 30 e poucos anos, né, trabalhando por conta, o que ela é, o que ela quer. Então eu lembro que minhas amigas falavam: "Cara, tu tá louca, tu tava muito tempo namorando e agora era pra tu sair que nem uma louca". Eu falei: "Cara, não era, eu não foi um final de relacionamento pra isso", porque às vezes as pessoas sentem muita falta, né, de sair, de pegar gente e tudo mais, mas pra mim era muito um momento de me conhecer de novo, assim, sabe, de entender quem porque a última vez que eu fiquei solteira, eu era uma jovem,
né, entrando na faculdade, começando a carreira, né, sem saber muito bem para onde que ia a vida, assim. E agora não, eu sou uma mulher, eu tenho, outras prioridades na minha vida, né, mas eu ainda tentando muito me descobrir e saber, que eu acho que é uma coisa que eu continuo, saber o que que eu quero para o meu futuro, assim, sabe. E eu acho que as mulheres, principalmente, né, a gente começa ali com uma idade, tu começa a se perguntar: "Eu quero ter filho? Eu não quero? Eu quero focar mais na minha carreira ou é hora de focar em outra coisa? Eu quero viajar, eu quero mudar de cidade", sabe? E eu me vi com todas essas possibilidades, assim, pensando: "Cara, agora o que a Juliana vai fazer?". Só que no fim das contas é aquilo, né, a gente quando a gente não procura, a gente acha, né. Eu acho muito isso, assim. E acabei me apaixonando e entrei numa outra relação, assim, muito mais rápido do que eu achei que eu entraria, até porque eu acho que, uma coisa que me fez, assim, ter uma relação teoricamente rápido, né, pra quem, ficou tanto tempo numa relação e resolve se separar, foi a questão da gente já se conhecer, então a gente já era amigo, já tinha porque eu tinha uma preguiça dessa coisa de conhecer gente nova. Eu fui a pior solteira, de conhecer gente nova, de sair, de papo, daquilo, daquele. Então, assim, quando tu começa a te relacionar com alguém que é teu amigo, tu já sabe, né. Tu já tem, assim, tu já sabe como é a pessoa, tu já sabe inclusive os podres da pessoa, que é o que geralmente quando a gente tá começando uma relação a gente mais demora a descobrir. Sim. Então Juju, calma aí. Vamos voltar um pouco. Engatou uma primeira e foi. é, Mas foi se ótimo. deixar eu enfim, né. Quem é a Juju que tu tá descobrindo? A Juju, ela é uma pessoa que ainda tá se descobrindo. Eu acho que aprendeu a que a gente não tem que botar limites para as coisas, sabe. Eh Que eu acho que uma coisa que eu vejo que é muito da origem da Juju lá de novinha pra hoje, de aproveitar as oportunidades que acontecem, sabe. E eu acho que porque eu acho que depois de também que a gente tá há um tempo no mercado de trabalho, e tu fez uma mudança de carreira recentemente, a gente parece que pensa um pouco mais, né, tipo assim: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer?". Acho que a gente até e eu acho que é um erro, assim, de uma forma geral das pessoas, que eu sempre falo assim, hã, não dá para se levar muito a sério, sabe. E eu acho que a gente tende a fazer isso no mercado de trabalho, sabe. E isso às vezes te engessa a, não aproveitar algumas oportunidades, assim. Então essa Juju hoje é uma Juju que quer aproveitar as oportunidades que a vida dá, assim. Sem medo, sem limites, sem enfim, sabe. Isso em todas as os aspectos da vida, assim. Eu tô com 34 anos, né. E, claro, depois até tem toda aquela questão da mulher, por exemplo, ser mãe, né, até os Eu ia 35, perguntar sobre isso. e eu penso muito sobre isso, assim, eu e meu namorado, a gente fala eu falo: "Cara, agora pra mim não é o momento", sabe. Claro que a gente sabe que tem outras formas, a gente não quer dizer, né, tem mulheres que, engravidam com 40 e poucos, sem precisar de nenhum tratamento, varia muito de pessoa para pessoa. E daí a gente conversa muito sobre isso, assim, ele tem vontade de ser pai, eu também tenho vontade de ser mãe, mas eu não acho que eu tô nesse momento, sabe. Porque também, eu acho que tem muitas formas da gente maternar hoje, né, seja, acontecendo naturalmente, seja tu fazendo algum tratamento, seja tu tendo uma adoção. Então, hoje, eu tô tentando quase como um mantra pensar que na vida as coisas vêm na hora que elas precisam acontecer, assim. Então entender que eu não preciso me limitar por nada, porque o que for meio que pra a hora que for para acontecer, as coisas vão acontecer, sabe. Então, assim, tenho vontade de ser mãe, tenho, mas por enquanto, ainda não tá nos meus planos. Eu acho que eu tenho outras coisas que eu gostaria ainda de viver antes de ser mãe, porque justamente, claro que pode ser uma coisa, uma pessoa que não é mãe, né, falando de uma posso estar falando uma grande besteira, mas eu gostaria eu tenho uma vida muito agitada hoje, e eu gostaria de ter um momento mais tranquilo, assim, sabe, para poder aproveitar mais aquele momento, assim.
Então hoje eu acho que é muito louco, assim, pensar, porque com 30 e poucos, né, mas eu tô deixando a vida me levar, né. E eu acho que é uma coisa que nós mulheres, também estamos conseguindo mais fazer independente da nossa idade, assim, sabe. Porque era uma coisa muito do homem, o homem sempre pode deixar a vida dele se levar, sabe. Mas eu acho que a gente, independente de idade, ser mãe, de profissão, enfim, tá conseguindo levar as coisas, hã deixando as coisas irem, entender que a gente não precisa se encaixar numa caixinha, sabe. E eu acho que é isso, porque isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu pensava muito assim: "Cara, será que é isso que eu quero? Seguir um casamento de muito tempo, daqui a pouco ter filhos e estabilizar minha carreira aqui?" E isso me incomodava, sabe. Eu sentia que eu precisava fazer mais, que eu precisava sair mais, conhecer mais. Sair, eu digo, sabe, explorar mais a vida, assim. E então é isso, assim, claro que é aquilo, né, uma pessoa que tô falando de várias coisas que daqui a pouco eu posso passar 6 meses e eu engravido, ou eu achar que não é isso, sabe. Então eu acho que até pra esses tipos, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora na minha vida, e eu até tenho uma tatuagem aqui que é o coelho da Alice, que uma vez eu fui fazer meu mapa astral e a a astróloga falou: "Cara, tu é o coelho da Alice, tu tá sempre achando que tu tá atrasada". E eu sempre tive muito isso, assim. Com 19 anos eu tive a minha primeira crise de idade, eu achava que eu estava porque com 19 anos eu estava entrando na faculdade, eu tinha colegas de 16, então eu achava: "Meu Deus do céu, eu tô atrasadíssima, meu Deus, o que que vai ser da minha vida? Não vai dar, não vai dar tempo". E eu cresci meio que a vida inteira nessa batida, assim, sabe. Então eu acho que é o momento de desacelerar, mas não as oportunidades da vida, desacelerar, tentar desacelerar essa ansiedade que existe, que é uma coisa de mal da geração também, né, todo mundo ansioso. Mas eu acho que é isso, Todo assim. mundo ansioso e conectado. Muito, né. É porque, é claro, o nosso trabalho também, acho que ele ajuda muito na ansiedade, né. Porque tu tem que ficar eu lembro que quando eu saí da RBS, assim, a minha terapeuta falava: "Cara, agora tu tem que entender que tu não tem mais horário de trabalho". Porque tu já tinha um problema com o horário de trabalho, assim, de trabalhar muito, né. Agora tu tem que entender que senão tu vai ficar louca, porque tu vai ficar trabalhando pra ti ali o tempo inteiro, né. E se adaptar, assim, se tornar a tua própria chefe. É difícil, né, porque eu acho que também a gente aprendeu muito, a trabalhar para os outros, né. É difícil trabalhar pra gente mesmo, né. Tu conseguiu fazer essa transição? Ah, é muito difícil. Consegui, mas não do jeito que eu gostaria, sabe. Tanto que agora, assim, que eu tô na Mix e tudo mais, que eu tenho uma rotina tenho um horário para entrar no ar, eu vou te falar que eu gosto disso, porque eu sinto falta, olha que loucura, a gente tá trabalhando no lugar, a gente quer poder fazer nossos horários. Quando a gente faz esses nossos horários, a gente sente saudade de alguém falando: "Tu tem que estar aqui tal hora", sabe. Eu sinto um pouco disso, eu gosto de ter um pouco de rotina, porque acho que o maior desafio de quem vai trabalhar por conta é construir a sua rotina, né. É disciplina. Disciplina. Então eu tendo a ter, assim, eu focar e ficar horas na mesma coisa, sabe. E daí quando vê tu tá super cansado e tu já não rende mais como tu deveria render, e eu acho que é muito mais fácil tu trabalhar para os outros, né, quando alguém te fala o que tu tem que fazer. Quando tu para, ainda mais a gente que trabalha com criação de conteúdo, assim, meio que tu tem que estar ligado no que tá acontecendo o tempo inteiro, tu tem que estar pensando em conteúdo o tempo inteiro, daí tu trabalha com ferramentas que vão contra, tipo, o próprio Instagram tá cada vez mais difícil, né. O YouTube ainda é, eu acho, a plataforma que melhor trabalha com os influenciadores, né. Mas assim, é tudo um grande desafio, né. O Instagram, poxa, tu passa ali às vezes um tempão, faz um vídeo maravilhoso, tu pensa: "Esse conteúdo tá incrível", tu posta, ele não entrega pra ninguém. Daí às vezes né, e assim, e daí foi-se o tempo, porque por muito tempo, assim, eu ficava tentando muito entender o Instagram, sabe, tipo, o Analytics, fazia curso, meu Deus. Só que daí tu começa a ver que nem o pessoal que dá os cursos está conseguindo entender a forma como as coisas estão Uhum. indo, né. Então é bem difícil, assim, trabalhar com a frustração de, às vezes, tu fazer um trabalho que tu te apaixonou, tu queria e não ter a mesma entrega, né. Mas ao mesmo tempo é muito gostoso tu
se eu tivesse trabalhando ainda com um emprego formal, eu não poderia estar aqui a essa hora gravando, né, contigo. Então, é bom, assim, tu poder estar em qualquer lugar, tu poder fazer conteúdos diferentes. Antes das enchentes até, eu estava muito focada em, fazer conteúdo para conhecer o Rio Grande do Sul, assim. Porque eu acho que é uma coisa normal, assim, principalmente quem gosta de viajar, a gente acaba conhecendo o mundo e às vezes a gente não conhece os lugares que estão perto, né? E principalmente pensando aqui nesse momento que a gente está, que é um momento que o Estado precisa se reconstruir, né? Muitas dessas hospedagens foram afetadas e é uma coisa que eu quero voltar muito, assim, porque tem muita coisa incrível para se fazer aqui, para conhecer, enfim. E eu poder viajar numa quarta-feira para, enfim, conhecer o estado, ficar 2 dias fora e isso ser tranquilo, levar meus bichos, é maravilhoso, assim, né, é sensacional. Juju, a saída da RBS. Uhum. Vou fazer só uma introdução sobre a minha transição profissional, tá? Tá. De 20 anos de empresa, tendo contato com todo mundo, por trás de grandes ativações de marcas, etc. Isso mexe muito com a nossa vaidade, com o nosso ego, Sim. né? Com a sensação de poder, da gente ter o Uhum. poder. Tu ficou muitos anos no maior grupo de comunicação Sim. do sul do Brasil. Quando eu encerrei meu ciclo profissional com a minha empresa, que é bem recente, em Uhum. janeiro desse ano eu entreguei o meu último evento. Nossa, mas já faz tudo isso, né. É que a Olha decisão eu como tomei ano passado, Aham. Claro, a né. gente a coisa sempre vem de muito antes, né. É, eu me dei conta que eu estava sofrendo o ego e a vaidade, o medo de ser esquecida, ninguém vai mais me convidar pra nada, agora quem Sim. sou eu, e lá. Como foi pra ti sair a Juju Macena da RBS, né, sair do Aham. maior grupo para trabalhar A pra si, internet. pra internet, exato. Como é que Sim. foi esse processo? O que que bateu dentro desse coração? Então, era uma coisa que eu vinha trabalhando já, assim, dentro de mim, mas é claro, assim, quando tu principalmente eu acho que a gente aqui no sul, assim, meio que quando tu é da comunicação, tu quer estar na RBS, de uma forma geral. Quando tu tá, às vezes tu pensa que se tu sair não existe mais vida, né, e meio que tem uma cultura que é a cultura que vai se formando da empresa, das pessoas, de que: "Meu Deus, e agora?", né, o que que vai ser feito? Já escutei isso de várias pessoas. Mas as pessoas me procuram gente que saiu depois, gente que saiu antes e fala: "Cara, tem vida, né". É. E é legal, porque até, assim, é uma coisa o meu namorado, ele me fala assim: "Cara, quando reúne ex-RBS e vocês começam a conversar, eu fico olhando e vocês não se dão conta que vocês falam como se, meu Deus, fosse uma vida, sabe, que é aquilo e nada mais importa. Mas a gente começa a ver que tem coisa legal pra fazer, tu pode ser muito valorizado em outros lugares. A internet, poxa, teve várias pessoas que saíram e estão super bem estabelecidas, sabe. E eu acho que, de novo, a gente bate com a coisa da geração, porque era a geração que imagina, para os meus pais, assim, quando eu comecei a falar que eu queria sair da RBS pra trabalhar com internet, era tipo: "Caramba, mas tu tá louca, né?" Porque era coisa da carreira, de passar a vida. Eu estava há 10 anos lá dentro, né. Eu me fiz lá dentro. Eu surgi e fui moldada lá dentro, né. Então mas ao mesmo tempo, assim, hoje, tipo, a galera mais jovem, ela quer estar nos lugares enquanto tá legal e tem uma oportunidade. Assim que aparece outra oportunidade, não tem tanto esse apego, sabe, como a gente tem. É uma coisa muito do sul, né, de até: "Ai, se tu sai dali não tem mais pra onde tu ir", né. E eu acho que eu saí num momento que uma galera estava saindo pra ganhar grana na internet, assim, sabe. Então, mas isso eu óbvio que eu tinha medo, assim, por mais terapeutizada que eu estivesse, de tipo: "Cara, e se me esquecerem, se ninguém mais me chamar pra nada, e se eu não tiver mais relevância, sabe? E se eu não conseguir mais fazer outros projetos?". E daí tu começa a ver que as coisas acontecem. Eu imagino que tu deva ter passado por isso também, né. Então, eu tenho muito a agradecer, porque foi uma empresa que me moldou e, enfim, e me deu oportunidades. E eu acho que, a gente também é uma coisa que é muita terapia para
para poder falar, mas a gente tem uma coisa que, assim, as grandes empresas, tu sai, tem 12 querendo entrar na tua vaga, mas tu tá ali, tu conseguiu não porque tinha uma vaga, porque tu soube aproveitar e tu usou do teu talento. Eu acho que a gente que passa por essas transições, a gente tem que lembrar disso também. Talvez se tivesse sido dada a outra pessoa a oportunidade que me foi dada, não tivesse nascido uma Juju como nasceu comigo, né? Porque a gente tem que se valorizar também, né? E eu sei que eu sempre soube aproveitar as oportunidades que apareciam, né? Quando eu entrei como estagiária, para atender telefone, na época que a gente atendia telefone e anotava pedido musical. E não tinha nenhuma mulher na Rádio Cidade, falecida, que Deus a tenha. Não tinha nenhuma mulher, porque a única comunicadora estava de licença maternidade. Me chamaram para preencher essa cota, né? Daí eu fui criei blog, nanana. Então, assim, quando começou o Instagram e blogueiragem, eu já tava nisso, assim. Eu entrei no Instagram e essa coisa de recebidos, quando era tudo mato ainda, né? Então, as coisas foram crescendo, foi crescendo a coisa do nicho, eu fui me especializando em moda, quando eu fui para Atlântida também. Foi o Piangers e o Luciano Costa que me levaram para Atlântida para fazer também o Ar e o Ateli Girls, que sempre vai ser assim meu amorzinho, que foi um portal muito importante que me ofereceu um crescimento gigantesco também, porque naquela época eu consegui montar uma equipe de mulheres, assim, e era uma época que a gente estava começando a falar de diversidade, voltando uma nova onda do feminismo, né? E a gente conseguiu montar uma equipe tão legal que eu aprendi, cresci tanto com as gurias, assim, era uma troca incrível, a gente tinha grupo do WhatsApp, a gente desabafava sobre tudo, era muito legal. E depois eu fui pra TV Com também, porque precisavam de alguém para fazer interação num programa de esporte, tipo, entendeu? Assim, eu nunca tinha pensado em fazer uma carreira no esporte, eu fui, né? Muitas coisas, o Planeta Atlântida, a gente precisa de um casal para ser a cara do planeta, que tem a ver com o público. Nanana. Vamos, nem sabia o que eu ia fazer. Fui lá, fiz TV, fiz tudo que tinha para fazer, sabe? E eu acho que tem isso também, porque desde a época que eu era estagiária, quando eu entrei, eu sou relações públicas, né? Quando eu entrei, eu não sabia muito bem. E eu acho que uma coisa, eu quase entrei para o jornalismo, mas daí, quando eu parei para analisar as relações públicas, assim, era a profissão que mais tinha oportunidade diária, de coisa para fazer. Então eu fiz estágio em diversas coisas, assim. Eu fiz cerimonial e protocolo na prefeitura de Viamão, eu fui atendimento em agência, eu fui comercial, na Anhiggs, que é a associação médica. Enfim, eu fiz muitas coisas mesmo, assim, diferentes. E quando eu entrei na RBS, meu sonho era ser marketing e eventos. Eu pensava, cara, é isso que eu vou fazer aqui, vai ser incrível, eu vou trabalhar em grandes eventos. E eu trabalhei em grandes eventos, mas de outra forma, Sim. né? Porque as coisas foram acontecendo. E agora, na minha saída também, assim, quando eu saí, e é uma coisa que a gente, o nosso ego, o nosso medo, fica, tá, saí, ninguém vai lembrar de mim. Tanta gente veio me procurar, sabe, para fazer coisas e para participar e pedindo opinião e, enfim, querendo pensar em algumas coisas, que foi muito legal, assim. E daí agora também com a entrada eu amo rádio. É assim, todo mundo fala que rádio é uma cachaça, todo mundo que já fez rádio fala isso, né. Mas eu não era uma coisa que estava no meu projeto de vida, assim, né, vou voltar a fazer rádio. Quando, o Orestes, que é o diretor lá da Mix agora, ele me chamou e falou: "Cara, a gente quer aqui, o que que tu quer fazer? Vamos fazer o Cafezinho", que, pô, o Cafezinho é um programa de quase 30 anos, né, tem todo enfim, já passou tanta gente na formação e tem um carinho, né, os gaúchos têm um carinho, assim. Vem aqui e tal, eu fiquei pensando, cara, e daí a primeira coisa que eu pensei, olha, eu tô trabalhando em casa, eu vou ter que ir pra Canoas pra trabalhar, né, porque é muito gostoso trabalhar em casa. E eu pensei, daí eu falei: "Não, Juliana, pelo amor de Deus, é muita preguiça, né". E eu voltei, o primeiro dia que eu voltei pro rádio, eu falei: "Cara, eu amo isso, sabe, como é gostoso, assim". Então e eu sou muito grata, assim, também, de uma forma geral, à vida, porque eu pude e até hoje estou podendo trabalhar com muitas coisas
que eu gosto, que eu amo, assim. O rádio voltou pra minha vida. Agora a TV também, né. Tô com um programa feminino, que é o que eu sempre quis puxar, assim. Porque desde a Atlântida, assim, e eu sempre me incomodou o fato, pô, a gente é maior número no estado, na comunicação e, cara, o que tá acontecendo que não tem mulher aqui, sabe? Então eu sempre tentei puxar essa coisa, o A Telegirls foi muito isso, a gente foi um dos primeiros podcasts, assim, de conteúdo feminino, porque a Atlântida começou com podcast, né, na época que ninguém ainda falava sobre isso, né? Porque a gente teve o boom da pandemia, que daí os podcasts Sim. explodiram, assim. Então, é muito. É muito. Eu sou muito grata a poder fazer essas coisas, assim, e eu acho trabalhar com coisas que eu acredito, assim. E assim como eu acredito na presença feminina, nas mulheres, eu amo rádio, a moda eu acho que muda a vida, eu acho que a moda tem uma importância, até quem acha que não gosta de moda, até quem diz que não presta atenção na roupa que usa, tudo fala muito sobre a pessoa, sobre as coisas. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, eu sou muito grata a tudo isso. Sim. Posso voltar? Não, volta, é que eu vou indo, né, quando tu vê eu tô Vai. lá embaixo, assim, então pelo amor de Deus. Juju, tu falou sobre engravidar, né? Tu quer ser mãe? Eu quero. Quer? Uhum. A Paty Leivas já passou por aqui e ela deixou gravado, já está publicado que ela não quer ser mãe, né? Uhum. E ela disse que nunca tinha falado isso assim, Aham. deixando registrado. Sim. E eu, como ela é muito minha amiga, eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu sei alguém que não quer ser. Aham. Eu tenho amigas também, a Né? Duda Buchmann, ela sempre, assim, eu conheço a Duda, sei lá, há 10 anos, e ela sempre me falou, eu não quero, por mim, eu faria ligadura hoje e acabou, entendeu? Eu tenho certeza, né? Eu tenho algumas amigas, assim, que têm certeza absoluta que não querem ser mãe. Eu tive meus percalços ali no caminho e eu me questionei, será que eu quero mesmo? Eu queria mesmo. Porque eu acho que tem isso, né, Débora? A gente fica nisso, tá? É porque a gente. O que que tu pensa? Tu cresce, tu casa, tu tem filho. É o que a gente sempre viu, né? Com a nossa família, na TV, no cinema, enfim. É assim que as coisas são. Então, eu acho que as mulheres hoje têm muito isso de parar e pensar: tá, mas eu quero ser mãe? Ou isso me foi colocado, né? Sim. E tu teve essa dúvida também. É que depois de uma primeira tentativa que eu não consegui, eu parti pra segunda, nesse pequeno período de tempo, me questionei. Aham. Será que eu quero mesmo? Quero. Uhum. Porque eu não tenho um não como a Paty tem, né? Tão firme, Sim, não sim. quero. E aí eu... Eu tive dúvida há De muito novo. tempo, assim. Mas é isso que eu digo, eu não sei se eu quero engravidar. O que é outra coisa. Ah, sim, é outra coisa. Sabe? Então, por isso que eu pensei assim, quando eu comecei a apertar a questão do tempo, e minha mãe, né, começa já, tá, e aí? Porque a minha mãe, eu tenho 3 irmãs por parte de pai, que já deram muitos netos pro meu pai, e a minha mãe também acaba sendo vó também, mas a minha mãe só tem eu, né? Então ela começa, com a tua idade, tava grávida. Tava nascendo. E daí eu comecei a pensar, cara, tá, mas tem tantas formas hoje em dia, sabe? Se daqui a pouco eu pensar, eu posso congelar os óvulos, eu posso fazer outros tratamentos, ou daqui a pouco se eu ver que, aconteceu, não rolou naturalmente, vamos pra outros pensamentos, assim, outras formas de ser Sim. mãe, né? Eu tenho uma amiga agora que esse ano ela adotou 2 meninas. Assim, veio uma com poucos meses da outra e, cara, tá realizada num ponto. Então, assim, claro, tem muitas mulheres que o sonho é gerar, engravidar, né? Mas tem outras, a gente vê cada vez mais que as pessoas conseguem se realizar de formas diferentes, né? E construir uma família maravilhosa, assim. Mas isso de saber que eu quero vem de pouco tempo, assim, sabe? De ter certeza, não, eu quero ter filho, sabe? Eu sempre deixava, vamos ver o que vai acontecer. Hoje eu sei que eu quero, mas também não sei quando. E também não sei se daqui a pouco não possa vir a mudar de ideia, né? A gente não sabe. Enfim, como eu tô nesse momento, assim, de deixar as coisas acontecerem e virem as coisas que...
enfim, que possam ser bacanas, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, Sim. enfim. Quando tu fala assim, ó, tô deixando a vida me levar, Uhum. né? Eu acho muito importante a gente sempre contextualizar, porque eu sempre deixei a vida me levar num contexto de um receio de errar nas minhas escolhas. Uhum. Então é melhor eu não decidir e Sim. deixa meu barquinho ir, que eu vou ver onde eu vou parar. Mas quem não sabe para onde é que ir, para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Uhum. E aí, até com a minha empresa, para quem não sabe, eu tive uma empresa de comunicação, assessoria de imprensa, RP, lá, 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 lá. Maravilhosa. E aí eu me dei conta, isso aqui não faz mais tanto sentido. Teve que Ai, nascer isso uma filha para eu me lembrar que não fazia muito sentido, fazia tempo já. E aí A eu deixei maternidade ir. muda muito, né? Eu Muito. vejo as minhas amigas que são mães, assim, muda as prioridades, as vontades, né? O jeito que tu vê a vida, né? Juju é uma loucura, tá? Porque antes de nascer, a gente acha que não, vai estar tudo normal. Aham. Vou continuar minha vida normal. Depois, um processo. Sim, sim. Que a vida vai dando na cara, assim, os tapas. Então, pra mim, o deixar a vida me levar não foi uma coisa tão positiva. Deu tudo certo, obrigado, universo. Mas eu senti falta de ter coragem de fazer as escolhas que eu queria fazer. Uhum. Qual é o contexto pra ti? Só pra gente não deixar muito solto. Não, essa coisa de deixar a vida levar é mais no sentido de saber aproveitar as oportunidades, assim, sabe? Por exemplo, assim, na RBS, quando tu tá lá dentro, assim, tu sempre acha que o quê? Que tu não vai ser valorizado em outro lugar, que tu não vai ganhar bem em outro lugar, que tu não vai ser reconhecido, essas coisas assim. E acho que isso de deixar a vida me levar é muito de aproveitar situações e até convites, enfim, que antigamente eu diria, mas isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não preciso, isso aqui não sei o quê. E eu acho que tu perde, sabe, muita coisa da vida quando tu te limita muito, assim, e eu acho, assim, tendo amigos e vivendo muito a vida, que a gente fica um pouco assim, sabe? Talvez, por exemplo, se fosse um pensamento de um tempo, eu não teria, eu vou pra Mix, porque, não, tu não vai ganhar como lá, tu não vai ter reconhecimento. E a gente começa a ver que não, que tu pode ser muito valorizada, muito reconhecida, pode ser muito legal, sabe? Então, assim, pra mim, hoje eu penso, cara, se aparecer uma oportunidade fora do estado, que seja legal, que seja uma coisa que eu quero fazer, mas assim, amanhã, sabe? Sim. E são coisas que me prenderam muito tempo, sabe? E eu acho que isso também vai muito da questão da separação, desse momento de me reconectar comigo mesmo e entender o que eu queria. Tipo, será que eu quero ficar morando em Porto Alegre para sempre? Será que é isso? Será que eu quero morar em outro estado? Será que eu quero morar fora do Brasil? Eu nunca fiz intercâmbio. Eu já viajei, mas eu nunca morei, nem, sabe, ter algumas experiências que muita gente teve, né? Muita gente morou, enfim, quando era novinho, enfim, fez um curso. Eu nunca tive isso, assim, então. E eu acho que é uma coisa que a gente sempre pensa, as pessoas fazem isso com 18 anos, né? Depois tu vai ter uma carreira, tu vai largar pra ficar 3 meses fora. E hoje eu não preciso mais largar a minha carreira pra fazer outras coisas, sabe? Então eu acho que quando eu digo de deixar a vida me levar, é saber olhar com mais carinho e aproveitar mais essas situações, sabe? Que podem surgir, assim. Então, é isso, eu tô aberta para coisas, experiências novas, para experiências incríveis, para talvez experiências não tão boas, mas para dizer fui lá, fiz, vivi, e foi uma Sim. merda, sabe? Nesse sentido, assim. E a gente tá indo pra reta final dessa nossa conversa. Aí nem viu o tempo Impressionante. passar. Nem eu, Juju. Nem eu. E tu acelerada, tu Eu vou engatou a falando, primeira. né? Ainda bem que aqui não tem roteiro. Eu sinto no meu gente, coração ia o ser que eu horrível, faço. Juju, a internet. Tu tá na internet, como tu mesma falou, né? Desde que o Instagram é mato, etc. Como foi o pensamento e a tua relação, assim, do coração, tá? Porque uma coisa é estar no automático ali, porque tem que estar, mas outra coisa é a relação, é o tempo que tu investe na plataforma, nesse ambiente. Como foi tu te transformar e manter a tua relevância, porque tu tem muitos seguidores e
bastante audiência, né? Como é que foi isso? Tu sabe que eu até tô fazendo uma coisa, assim, que meio que pode parecer um tiro no pé, assim, mas eu tô dando uma filtrada no meu público. Porque com a rádio, a gente tem um público muito grande que não necessariamente é o público que é interessante pra ti no teu nicho. E hoje, quando a gente fala de internet, por mais que, assim, o meu Instagram sempre foi uma janela pra minha vida. Então, se eu tô viajando, eu vou falar de viagem, se eu tô comendo uma coisa que eu gosto, eu vou falar de comida, mas ao mesmo tempo eu vivo moda, então eu vou estar sempre postando alguma coisinha. Hã, então assim, me perdi. Como é que tu te manteve Isso, viva e desculpa, eu estava acompanhando falando essa tá. transformação? E daí não, isso que eu ia dizer. Então, assim, eu comecei a ver, por exemplo, assim, que tinha um público que não necessariamente era interessante pra mim, sabe, nessa linha que eu quero seguir, assim. E então trabalhar eu comecei a trabalhar assim: "Tá, eu sei que tem algumas postagens que eu vou fazer, que eu vou perder seguidores". E no início eu ficava muito: "Putz, eu tô perdendo seguidor, que absurdo". Só que ao mesmo tempo o meu engajamento aumentava, fazia mais sentido a troca que eu tinha com aquelas pessoas, sabe. Mas assim, eu acho que é um pensamento que as pessoas de uma forma geral, assim, a gente fala sobre isso há muito tempo, porque foi o primeiro embate que os influenciadores tiveram com as marcas, é o número de seguidores, né. Então eu comecei a dar mais valor para as coisas que são menores dentro da rede social, sabe. Até porque, por exemplo, assim, quando eu me separei, foi um inferno. Eu bloqueei muita gente, porque tinham pessoas sem noção, que iam incomodar e que ficavam ali só fazendo número, sabe. Então, assim, tipo, situações ridículas, assim, mas enfim. E daí eu comecei a dizer: "Cara, eu não preciso, não tem nada a ver comigo", sabe. E eu acho que é uma coisa até para tu manter a tua saúde mental de uma forma geral, porque a internet, a gente sabe o quão tóxica ela pode ser, né. Então, tu entender isso, assim, que tu não precisa ficar, hã, tendo embates com pessoas. Por exemplo, assim, eu sou uma bandeira ambulante de feminismo, assim, e eu sei, cara, eu tenho muitas conversas e muitos embates com mulheres e homens, assim, quando eu falo alguma coisa que são muito legais, que tu sabe que é um pessoal que tá afim de uma troca. Concordando ou não contigo, tu tá fazendo uma troca, mas tem a galera que só quer xingar e encher o saco. E daí eu comecei a pensar, cara, essa galera que vem da mídia, de uma forma geral, que não vem da criação de conteúdo da Sim. internet, que eu não precisava necessariamente ter, sabe? E então é muito. Eu acho que assim, eu trabalho com internet com certeza há mais de 10 anos, mas agora que eu tô aprendendo algumas coisas, sabe. E é uma coisa que eu falo muito, assim, eu tenho uma colega lá na Mix que ela é super nova, tem 22 anos, geração TikTok e tal, e ela olha, ó, vou expor porque a gente falou e tudo bem. Ela pegou e contou no TikTok que uma vez ela recebeu mensagens de uma menina dizendo que o namorado com prints do namorado dela dando em cima, né. E uma outra tiktoker, famosérrima aí no Instagram, ela contou que uma vez ela mandou prints para uma menina do namorado dando em cima. E as pessoas ligaram que era ela. E a guria do nada tem 4 milhões de views e gente xingando, chamando ela de um monte de coisa. E daí ela pegou e falou: "Cara, o que que eu faço?" Daí eu falei: "Ó, tu já tem que entender, sabe, que como tu vai lidar com isso, sabe, porque senão vão te enlouquecer, ainda mais numa situação assim, sabe, tu tá ali vivendo a tua vida, do nada tem 4 milhões de gente xingando, sabe. Então assim, e isso a gente não aprende, não tem um curso, na comunicação que te faça, entender como reagir a esse tipo de coisa, Gestão de sabe. crise na internet. Nossa, a gente precisaria ter gestão de crise na internet, e eu acho que também ética, sabe. De várias formas, falta muito, assim, tanto para o criador de conteúdo quanto para quem tá vivendo a internet, sabe. Eu acho que como ser humano, assim, ainda as pessoas ainda tendem a achar que internet é muito terra de ninguém, que tu pode falar e principalmente essa coisa assim: "Ah, tu é pública, então se eu quiser falar qualquer absurdo na tua cara, tu tem que entender". Quem mandou fecha o Instagram, então. E as coisas não são assim, né. Então, a gente tem muito que caminhar ainda, assim. E é incrível trabalhar com internet, mas também pode ser enlouquecedor, né. Pra gente fechar, além de tu
excluir, bloquear as pessoas que não tem nada a ver, Uhum. pra tu não te estressar com elas, quais são as tuas outras estratégias para manter a saúde mental e emocional, porque mexe com o emocional, né? Mexe, Quais são mexe. as outras estratégias que tu tem? Eu, ultimamente, eu tenho tentado, assim, em alguns momentos, largar o celular e deixar longe de mim. Porque eu comecei a ver, o meu WhatsApp sempre foi uma loucura, assim, eu falo todo mundo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem meu WhatsApp. Hã, e é muito muito louco, então eu comecei a ver que eu estava ficando muito ansiosa, porque daí tu não dá conta, e daí tu tá respondendo de um, tu sabe como é, entra outro, tu não vê, enfim. E daí eu comecei: "Cara, tem um momento do meu dia que eu falo: "Ah, fiz tudo que eu tinha pra fazer, beleza". Daí eu boto o celular carregar longe e deixo ele, tipo assim, esse é o meu momento que eu vou fazer outras coisas, eu vou ver uma série, eu vou uma coisa que eu amo fazer, que eu acho que é muito terapêutico, além de fazer terapia toda semana, eu adoro mexer, eu acho que é muito bom a gente encontrar isso. Eu adoro mexer com planta, assim, a minha casa tem um jardinzinho hoje, eu sempre, mesmo antes de ter, sempre tive muita planta. E eu gosto muito dessas coisas que quando tu tá fazendo, tu foca, sabe? Então ali eu vou lá, boto o que a plantinha tá precisando, dou uma podada, boto água, troco elas de lugar. Esses momentos que tu tá conectado completamente com o que tá acontecendo e tu tá desconectado da internet, o que é tão difícil, sabe? Então eu acho que a gente precisa, é muito difícil, o meu horário de tempo, o tempo de tela que eu tenho é absurdo, mas dá essa retirada, assim, porque é como se tu morasse no teu trabalho, né. Tipo assim, pensa que tu bate o ponto e tu vive a vida lá, tu tá sempre com o teu trabalho na mão, né. Então eu acho que às vezes e é isso, e as pessoas e a gente não tem mais muita questão de horário, de nada, né, porque tá todo mundo trabalhando o tempo inteiro. Então assim, eu meio que dou uma segurada, tô tentando fazer isso. É, eu ia te perguntar, tu consegue? Não, tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, sabe, mas eu tento muito, assim, eu uso a estratégia do botar o celular carregar, como se não tivesse tomada perto, pra entendeu? Agora eu vou fazer outras coisas, assim. Então nem que seja ver um vídeo no YouTube, veja bem. Mas botar ali na TV, numa boa, ler um livro, sei lá, qualquer coisa. Só pra eu vou te dar uma história minha. Hã. Uma época, eu queria aprender alguma coisa nova pra eu fazer algo novo e Sim. também me desconectar um pouco do celular e tal. Faz mais de 5 anos isso. Aham. E aí eu comecei a fazer jiu-jitsu particular, porque eu Aham. não queria estar no meio de uma turma e Sim. ficar dando não soco Chute. não queria estar aí com ninguém. Aham. E aí era o Pedro Baldini, querido, nem mora mais em Porto Alegre. Uhum. Era ele e eu dizia que aquilo era o tatame terapia, porque era um momento que eu nem tinha como estar com o celular, né, ele Aham. ficava numa salinha, eu botava uma outra roupa Olha isso, né. e fazia umas coisas que eu nunca tinha feito na minha vida antes. E aí ele às vezes falava umas coisas que eu tinha: "Mas como é que é isso? Aham. Eu tenho que fazer assim, de não sei o quê", ele: "Isso", eu falei: "Ai, meio agressivo". Mas isso é bom, e essa coisa de eu já fiz também luta, assim, tu extravasa, né, tem essa coisa também. E tu sabe que tem 2 coisas que eu fiz, curso, assim, uma vez eu fui convidada para fazer um curso de joalheria, e daí eu passei um sábado inteiro, eu tenho até hoje, eu fiz um anel de prata e, cara, aquilo foi tão incrível, porque eu passei um sábado longe de tudo, só ali lixando, derretendo, moldando. E outra coisa que eu fiz e que eu sei e que é uma coisa que tá meio no hype agora, é a questão da Eu cerâmica. ia te falar da cerâmica. Cara, mas é incrível! Eu passei 3 dias, assim, fiz o copinho, fiz tigela, e tu fica lá e tu tá sujo, e tem aquele negócio do barro, sabe aquela coisa meio criança, assim? É muito gostoso e coisas que é muito difícil hoje em dia, eu acho, eu tenho essa dificuldade, eu tenho TDAH também, né, não sei se dá pra perceber, mas mas eu acho que é muito difícil a gente focar numa coisa que não seja o celular, né. Então, assim, cara, eu acho incrível tu pegar uma coisa aleatória, que talvez não tenha nada a ver com o teu trabalho, e fazer. Juju, tenha um filho e veja como é focar em uma coisa só. Não, Tá? nesse caso sim, né. Agora, pra gente fechar mesmo, com tantas vidas que tu vem vivendo, Uhum. né, tantos ciclos, o que a Juju de hoje diria pra Juju lá atrás, criança? Relaxa. Fica tranquila,
Não seja tão controlador, as coisas vão dar certo. Muito No bom. fim, de um jeito ou de outro, as coisas dão certo. Sim, muito bom. E acho que a gente tem que, assim, é muito fácil quando passa, assim, mas eu já vivi algumas crises na minha vida e, cara, tem muito aprendizado. Tem trauma? Tem, mas tem aprendizado também, sabe? E quando tu passa pelas coisas e tu consegue ver que tu conseguiu, sabe? Tipo, tá, eu sobrevivi. Ai, vou ter que perguntar mais uma coisa. Pergunte. Agora tu falou de aprendizado. Um relacionamento de sucesso, Uhum. né? Quantos? 10 anos? 11. 11 anos. Qual aprendizado que tu tirou, que tu leva contigo? Deixa eu pensar. Que a gente precisa se priorizar, sabe? Eu acho que e nós mulheres, principalmente, né, nós crescemos, assim, de uma forma que a gente cuida dos outros, a gente se doa muito, sabe. Então acho que a gente precisa se priorizar, acho que os homens fazem isso muito bem. Então eu falo hoje isso de uma forma geral, assim, seja no trabalho, seja no relacionamento, te prioriza, sabe. Esse seria o meu maior conselho e eu acho que é o maior aprendizado que eu tenho. Maravilhoso. Obrigada. Ai, obrigada a você. Que a gente não leve mais Por 5 anos pra se favor, ver. né. Vamos tomar vergonha na Tu teve cara. que fazer um podcast pra gente se ver, entendeu? Não, e aqui, ó, mandei direct. Ai, sim, ó. Mandei WhatsApp. Pra ver. Aí mandei de novo direct. Oi! Aí uma coisa que eu mandava lá, eu mandava lá. respondi ali. Alguma coisa ela faz bem eu responder. Sim, guria, que loucura. Mas eu entendo. É. Tu ainda não tem filho. eu entendo. Imagina. Então, ainda quando tiver, daí não vai Por responder isso que eu mesmo. digo que eu não posso, que não é o momento, entendeu? Galera, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo episódio do Falando com Coração com Débora Tessler. Beijo, tchau, tchau.